Rússia de Putin se insurgiu contra isso, eles encheram o país de sanção, e eles descobriram, o mundo está descobrindo, por exemplo, que as sanções que se impuseram sobre a Rússia, na verdade, acabou beneficiando a Rússia, porque a Rússia continua vendendo gás, por exemplo, para a Índia. Antes, a Rússia vendia direto para a Europa. Hoje, o gás está sendo vendido para a Índia e revendido para a Europa. Então, assim, o gás continua sendo vendido, o país continua crescendo, a Rússia não está caindo. Só que o problema é que a Rússia, apesar de todo esse ataque, a Rússia continua crescendo economicamente, continua vendendo gás, continua vendendo fertilizante. Mas ela é tão poderosa economicamente assim, a Rússia? Ela não é tão poderosa assim, mas ela tá, mas ela não é comunista? Recado. A Rússia não é comunista? Não, a Rússia não é comunista. É ou não é? Muito pelo contrário. Veja bem, todo o meu ponto aqui, toda a minha questão aqui é que, primeiro, essas questões ideológicas, comunista, capitalista, tudo isso é ferramenta. É ferramenta de controle. Sim. É dividir para governar. Tudo isso é imposição sismogênica. Entendi. Certo. Agora, e mesmo se você fosse analisar a Rússia ideologicamente, a Rússia está muito mais alinhada com as ideias, o Putin, pelo menos, muito mais alinhado com as ideias de Dugin, da quarta teoria política, que mistura, assim, comunismo, liberalismo e fascismo numa ideia só. Então, não dá para chamar isso de comunismo. Quer dizer, ele capitalismo pega... não? Capitalismo liberal, né? Sim. Supostamente, a ideia de Dugin, né, é unir e tirar o que há de melhor dessas três ideologias para uma quarta ideologia política, que é o chamado eurasianismo, né? Então, a Rússia pode ser chamada, o Putin, tecnicamente, a gente poderia até dizer que a Rússia é eurasiana, mas isso tá fora do assunto, por assim dizer. Isso é uma discussão que distrai, né, da real questão, que é uma questão, sendo uma questão imperialista, colonialista. Esses termos são muito antigos, não? Estão mais em voga do que nunca, né? Não tem um nome novo? Nós precisamos criar novo. Precisamos de mentes para criar os nomes novos. Porque nós estamos sim, operando para aqui. Para as pessoas compreenderem de uma forma mais atualizada, né? Mas nós ainda estamos, por exemplo, do ponto de vista da relação entre os países,